E aí eu quero já dividir com meus amigos aqui, meus convidados tão queridos, sobre o tema. Quem manda na sua casa, você ou o dinheiro? Como vencer esse desejo ganancioso pelo dinheiro? Como vencer a escravidão pelo dinheiro? Qual o ponto de vista que vocês têm para acrescentar sobre isso? Uma boa tarde a todos, aos telespectadores, aqueles que nos veem nesse momento. A própria Bíblia, ela já nos orienta, né? Que o único adversário que pode nos tirar da presença de Deus é o dinheiro. As riquezas, elas são aquilo que tanto está na vida daquele que serve a Deus, quanto daquele que não está. Então, nós devemos saber governar bem a nossa situação financeira. E isso para que a gente possa não dar lugar ao dinheiro mais do que Deus na nossa vida. O dinheiro é uma bênção. O dinheiro é uma bênção, o problema é como a gente usa, não é verdade? Isso. E isso não quer dizer ter muito ou ter pouco, depende do coração da pessoa. Correto. Concorda comigo, Davis? Eu concordo. Eu acho que, boa tarde, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu entendo que os extremos, eles são totalmente prejudiciais. Então é necessário o equilíbrio, porque o dinheiro, o amor ao dinheiro é uma coisa muito prejudicial. Muitas pessoas dizem que o dinheiro traz a felicidade, outras pessoas discordam. Mas se a gente for parar e avaliar, a pobreza também não traz felicidade, também é a situação. Então é tudo necessário um equilíbrio para que a gente possa caminhar dentro daquilo que é a vontade de Deus sobre nossas vidas. Então é fundamental que nós tenhamos o equilíbrio para que a gente não seja demasiadamente apaixonado pelo dinheiro e também não coloque naquela situação totalmente contrária, avessa ao dinheiro. Nós precisamos dele para a gente poder pagar as contas, pagar as nossas dívidas. Então nós temos que ter um embasamento bíblico, temos que ter o equilíbrio para que as coisas possam acontecer dentro da vontade do Senhor. A igreja, ela cometeu alguns erros, né, com relação à riqueza, com relação ao dinheiro. Houve um tempo que se pregava a pobreza. Para ter uma vida abençoada, para estar próximo de Deus, tinha que ser pobre. Muitos foram para os monastérios e enfiaram a cara nessa vida de abdicar de tudo para fazer a vontade de Deus. Depois houve um outro extremo, que é a igreja que resume a bênção de Deus à prosperidade financeira. E aquele que não tem prosperidade é taxado como alguém que não é abençoado. É o outro extremo, né? E esses dois extremos são perigosos. Porque se fosse para ser pobre, simplesmente que é a pobreza que agrada a Deus, por que Jesus mandaria aquele jovem rico doar tudo para os pobres? Porque se ele doasse para os pobres, ele melhoraria a vida dos pobres, então os caras deixariam de ser pobres. Mas se a vontade de Deus é que seja pobre, então não tem que dar nada para ninguém, deixa morrer de pobreza. Sim. Não é verdade? Então esses dois extremos é perigoso. Deus não está preocupado com você vai ficar rico ou não. Não é a preocupação de Deus, não é o medo de Deus, nada disso. Só que o coração, a vida cristã flui do coração. E aonde o coração da pessoa está, que faz toda a diferença, não é verdade? É ali onde o tesouro, como diz Jesus, né, em Mateus, aonde está o seu tesouro, ali vai estar seu coração. Então, se o meu tesouro está na riqueza, realmente eu vou buscar a me enriquecer neste mundo, as coisas materiais. Esse que é o grande perigo. Né? Agora, se o meu coração estiver em Deus, eu posso saber muito bem administrar o dinheiro sem ferir a vontade de Deus para a minha vida. E aí você se torna o senhor do dinheiro, não o dinheiro o seu senhor, não é verdade? E é justamente a maior dificuldade que a gente pode perceber no meio da sociedade. Essa busca incessante pelo ter e, consequentemente, a busca pelo dinheiro para poder conquistar. E com relação a isso, você acaba, pela busca do dinheiro, pela busca ao dinheiro, você acaba tendo menos tempo com a família, porque você tem que trabalhar mais, você tem menos tempo para Deus, e as coisas começam a caminhar numa direção totalmente contrária. Quer dizer, o seu coração, como diz o pastor José Otto, o seu coração acaba firmado em outras coisas que não o Senhor. E aí está o seu tesouro. E é interessante porque a palavra escravidão, né, ser escravo do dinheiro, dá a ideia de que ela se refere a quem tem muito. Mas aquele que não tem também pode ser escravo do dinheiro. Isso. Ele é escravo do que ele não tem, ele vive em busca desesperada por aquilo que ele não tem. Ele é escravo da mesma maneira do que aquele que tem e coloca a sua vida no dinheiro. E qual é a razão mesmo da vida? É esse o grande X da questão. A razão de nós estarmos vivendo é trabalhar para adquirir uma riqueza e guardá-la aonde? Sendo que quando a gente for partir deste mundo,
e espero que nós estejamos indo para o céu, amém, né? Lá não vai entrar o dinheiro. E o caixão não tem gaveta. Isso. Aonde nós vamos guardar isso? Aonde as pessoas, os nossos familiares vão guardar? Exatamente. Realmente o que eles vão guardar é aquilo de bom que nós plantamos. O dinheiro nós podemos utilizar de uma maneira sobrenatural para ser bom para a nossa família e para aqueles que estão ao nosso redor também. É isso aí. É tão interessante isso que você comentou, Rony, porque a ausência do dinheiro também acaba também fazendo muitas pessoas escravas do dinheiro. Mesmo na ausência dele. É interessante isso. As pessoas se tornarem escravos do dinheiro na ausência dele. Então, eu estava fazendo algumas pesquisas hoje pela manhã e os 10 países com maior índice de suicídio são os países com menor poder econômico. Então, quer dizer, as pessoas que não têm dinheiro, elas têm buscado essas benesses que o dinheiro pode trazer e como não alcançam, eles acabam se matando. E é interessante também que desses 10 países que eu estava pesquisando, o maior índice de suicídio entre os 10 são entre os jovens, que ainda não têm a sua condição financeira definida. Então, são coisas que realmente chamam atenção e, consequentemente, quanto mais busca o dinheiro, quanto mais busca ao prazer socioeconômico, mais distância de Deus. Mais distante de Deus as pessoas têm se tornado. E tem totalmente contrário àquilo que o Evangelho prega, aquilo que a palavra prega. Por exemplo, no livro de Timóteo, que eu acho um texto muito bom, muito gostoso de se ler. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Quantas famílias elas são estruturadas até a morte, por exemplo, do patriarca, que aí vem a divisão da herança e aí começa a acontecer aquele racha na família, aquela dissolução da família por causa do dinheiro que o dinheiro conquistou, né? Exatamente. Nós temos uma participação agora da nossa repórter Risa Castro, por favor. Olá, pastor, boa tarde. Então, a pergunta é a seguinte: por que o dinheiro gera escravidão? Por que o dinheiro gera escravidão? Acho que o pastor Deise já adiantou a resposta quando você disse que é a preocupação com o ter. Sim. Quando a pessoa não tem a sua identidade bem definida, ela não sabe o seu valor, e o nosso valor ele é definido em Cristo. Nada desse mundo pode definir o nosso valor. E as pessoas buscam nesse mundo a definição do seu valor. E o mundo que nós vivemos te valoriza pelo que você tem. Se você entra num ambiente com a roupa muito bacana, moderna, se você estacionou um carro top lá fora, você é tratado de uma maneira. Se você entra mais simples, mais largadinho, você é tratado de outra maneira. E essa falta de identidade bem definida gera essa escravidão pelo ter, para se posicionar, para se sentir valorizado. Vocês concordam comigo ou não? Concordo. Você pode até entrar num banco, se você vai muito comum, é tratado de uma maneira diferente. Mas isso não pode fazer com que a gente também possa ser escravo, né, de roupas, do ter. A era hoje é do ter. Né? Quem tem é considerado. Quem não tem, né, está à margem, e esse que não tem, ele fica à procura de ter a cada dia mais. Não é? Aí você chega a um ponto de querer, mas no final de tudo você até consegue algo financeiro, mas depois você não sabe nem o que fazer com aquilo. E não se realiza, né? Acaba perdendo identidade, né? Exatamente. Já não tinha, acabou de perder. Perdeu totalmente, porque você começa a buscar algo que é efêmero, é passageiro, né? Então, esse amor ao dinheiro, ele traz muitas complicações na vida do dia a dia. E muitas vezes, a gente está falando aqui sobre dinheiro, mas você usou um exemplo muito interessante, Rony, sobre o estar bem vestido e tal. Mas muitas vezes a gente se deixa levar também por títulos. Às vezes o título. O próprio título de pastor acaba subindo a cabeça de algumas pessoas e tratando com muita vaidade e acaba se perdendo daquilo que é a direção de Deus sobre a sua vida. Então, o equilíbrio, volto a falar, eu acho que para mim o que define realmente essa questão da pergunta que foi feita sobre ser escravo do dinheiro é justamente o equilíbrio. É onde está o coração. Isso, e o equilíbrio ele vem, não tem como a gente mudar isso, não tem como alterar. O equilíbrio da vida, ele vem quando nós estamos próximos de Deus, quando nós estamos com Deus.
Eu me lembro que eu tive muito problema de autoestima durante muitos anos da minha vida e eu fui curado com a Bíblia. Certa vez eu estava lendo e me saltou aos olhos Lucas, se não me engano agora 12:15, se eu não estou enganado, que fala que o valor de um homem não consiste em bens e riquezas que ele possui. E aí eu fui questionar, fui indagar a Bíblia, né? Fui indagar o Espírito Santo, onde é que está o meu valor então, se não é nos bens e riquezas? E foi muito claro o Espírito Santo falando para mim assim, o seu valor está no preço que você foi comprado. Qual o preço que você foi comprado? E assim, foi um diálogo entre eu e o Espírito Santo aí no meu coração, e eu lembrei que fui comprado pelo sangue de Jesus. Aí ele disse para mim, existe algo mais precioso do que isso para você? Olhei. E aí sabe aquele boneco do posto, murcho assim? Eu fiz, houve vida. Nunca mais tive problema de autoestima, nunca mais. E a minha esposa ainda brinca que eu tenho uma autoestima tão elevada, aí eu falo, não amor, porque eu tenho convicção de quem eu sou hoje. Não tenho dúvida mais. Não me sinto melhor do que ninguém, nem inferior a ninguém. Sim. Consigo entrar e sair em qualquer ambiente, sentar com qualquer pessoa sem sentir melhor ou pior, porque a minha identidade foi curada em Cristo. Sim. Eu acho que é o que está faltando para o mundo hoje. Quando você diz a respeito de títulos e etc, e tantas outras coisas que traz um certo status para a gente, é justamente porque não sabe o valor que tem. O título de filho de Deus é o mais importante. Já resolve tudo. Resolve tudo. Estar diante de uma igreja de 10 mil pessoas não me faz maior do que filho. Sim. Estar no leito de hospital esperando uma visita de alguém não me faz menor do que filho. Se eu sou filho, em qualquer circunstância, eu sou filho. E isso que define o nosso valor. E aí nós não somos escravos de nada. Sim. Quando a gente entende justamente a posição que nós ocupamos no reino e na nossa caminhada. E aí a gente para com essa busca desesperada pelo ter e começa a valorizar o ser. O ser um pai, o ser um filho e, acima de tudo, ser um ser. Recentemente eu ouvi uma entrevista, se não me falha a memória, não vou citar, mas de uma cantora, que eu achei muito interessante a resposta que ela deu. O apresentador virou para ela e falou assim, fulano de tal, cantora, empresária, apresentadora e tal, quem é fulano de tal? Aí ela disse assim, serva, porque se eu não for serva, eu não tenho condição de exercer nenhuma das outras funções. Então, quando nós entendemos essa questão de que nós somos servos, não tem outro Senhor a não ser o Senhor Jesus. Então, não tem outro Senhor sobre nossas vidas. Então, o dinheiro, ele só se torna Senhor e escraviza aquele que não tem a identidade e a convicção de quem ele é em Cristo. Igual o Senhor falou com você, igual o Espírito Santo te disse. Não sabe quem ele é, né? Sim. O próprio Cristo, quando Pedro chega e fala, o Senhor é o Filho do Deus vivo, Cristo está querendo nos ensinar que esse valor material, principalmente do dinheiro, né? A gente fala dinheiro, mas o valor monetário total, ele é muito pequeno em relação ao valor que nós temos como filho de Deus. E Cristo se alegrou naquele momento, falou assim, olha, foi o Espírito que te falou isso. Por quê? Porque realmente, né? Nós devemos nos identificar como filhos de Deus. E isso completa toda a nossa vida. Agora é interessante também, porque a gente tem que ficar atento à maneira que Satanás trabalha. Satanás trabalha com ideologia, com argumentos. Isso. Lá no céu, ele argumentou com os anjos, caiu, chegou aqui, encontrou a Eva inocente, não sabia de nada, não tinha mãe, não tinha sogra, não tinha ninguém para ensinar nada para ela, e enganou a Eva. Enganou Adão. E até hoje, Satanás trabalha com argumentação, como o sistema de marketing. O sistema de marketing identifica o público-alvo, a necessidade e o desejo do público-alvo e então oferece aquela mercadoria. Na hora do futebol, por exemplo, quais são as propagandas? Carro, cerveja, cigarro. Na hora das novelas é bolsa, sapato, maquiagem, perfume, coisa que atrai mulher. O Satanás ele é assim, ele observa a pessoa, ele vê a necessidade da pessoa, está passando por crise financeira. Então ele começa a jogar propostas para aquela pessoa ficar com os olhos brilhando e querer resolver o seu problema de maneira urgente, e aí ele esquece de confiar em Deus. Foi o que ele tentou fazer com Jesus no deserto. Ele viu em Jesus uma necessidade, ele viu em Jesus uma carência, porém momentos antes Deus tinha dito para Jesus assim, tu és o meu filho amado. Essa identidade de filho, claro que Jesus já tinha, mas ao ouvir o Pai falar, ao ouvir a Bíblia, né, ao ouvir a pregação do Evangelho, a gente tem que dar mais ênfase ao que Deus disse, não aquilo que o externo vai dizer.
A Eva preferiu ouvir a serpente do que ouvir a voz de Deus. E essa é a grande diferença. Mas é interessante esses dois exemplos que você trouxe, Jesus e Eva. Olha para você ver, Jesus ele foi tentado e ele não sucumbiu justamente pela proximidade dele com o Pai. Então, e Eva foi tentada justamente na sua concupiscência, no desejo, na sua vontade. Então, é justamente onde nós temos que parar e avaliar se as nossas vontades elas estão indo de encontro à vontade de Deus. Então, geralmente, quando as pessoas vêm e pedem oração, e muitas vezes a gente não sabe qual que é a intenção do coração dessa pessoa. Então, ao final da oração, em muitos momentos, eu termino a oração e falo, Senhor, mas os desejos do coração desse irmão que vão de encontro à Tua vontade, Senhor. Porque muitas vezes a gente está buscando algo que vai nos afastar da presença de Deus. Exatamente. E acaba nos distanciando desse amor e aí começa a nos escravizar. Porque tem muitas pessoas que elas não são escravas do dinheiro, mas elas são escravas daquilo que o dinheiro pode lhe dar. Isso, né? E aí Cristo dá uma alternativa ou dá um pensamento para os discípulos. Ele diz assim, não andeis ansiosos, né? De nada na vida, nem do que vai comer, nem do que vai beber e nem do que vai vestir. O que nós estamos vivendo hoje? A gente vive em busca disso o tempo todo. E o Brasil hoje está afundado numa crise que eles dizem financeira, mas que atinge toda a vida, atinge a vida de todo mundo. Exatamente. E se Cristo estivesse aqui hoje, ele talvez estaria falando para todos nós isso, não andeis ansiosos de coisa alguma. É isso aí, nós temos uma participação aqui da Renata Faria, ovelha do pastor Davidson. Está aprendendo a lidar com dinheiro, com a caminhada na Lagoinha na Palmital. Lá ia falar Palmeiras, a minha, né? Palmital, com os pastores que são exemplos. Então a sua ovelha aqui está te elogiando o seu trabalho. Beijo aí, Renata. Tem outro aqui também, sou Janaíris, não sei se falar esse nome direito, mas é de Mossoró, Rio Grande do Norte. Muito obrigado por participar conosco. Ela gostaria de um conselho para a seguinte causa. Quero ser próspera, mas sinto que quando estou nessa busca me afasto de Deus. Então hoje busco mais a presença do Senhor, com certeza, do que as outras coisas. Não na certeza que as outras coisas serão acrescentadas. A gente vai ter um intervalo agora. Quando a gente voltar, nós vamos responder aqui então essa pergunta, ok? Amém. Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui na Rede Super. Estamos voltando desse nosso intervalo. E você pode participar conosco enviando sua mensagem para o WhatsApp 98402-9756, 98402-9756. E tem aqui uma pergunta, né, da nossa querida irmã Janaíris, lá de Mossoró, e ela está dizendo, né, que ela deseja ser próspera, mas sempre que ela está em busca da prosperidade se sente afastada de Deus. Então ela decidiu buscar a Deus, para que ela possa então viver a prosperidade. Eu quero deixar um texto para ela, que o apóstolo João, escrevendo para Gaio, 3 João capítulo 1, né, que só tem um capítulo, ele diz assim, amado, oro para que você tenha boa saúde, tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Oro para que você prospere em tudo, assim como é próspera a sua alma. A prosperidade mais importante na vida do crente é a interior. Quando o Espírito de Deus habita em nós e através da palavra Ele nos ensina, Ele nos restaura, Ele nos cura, Ele alinha o nosso coração, as nossas motivações e dentro de nós há um contentamento, dentro de nós há equilíbrio, a ganância foi embora, a vaidade foi embora, então nós estamos prontos para receber aquilo que Deus tem para nós. Agora, quando nós esperamos a prosperidade somente externa, ela nunca vai nos suprir, porque por mais que nós possamos ter dinheiro nessa vida, sempre no nosso coração vai ter falta de alguma coisa. Por isso, o mais importante é o coração pleno. Eu acho que esse foi o segredo do apóstolo Paulo. Sim. Ele sabia viver contente em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Janaíris, né? Isso. E filha, Deus te abençoe. A minha pergunta é, o que é prosperidade para você? Talvez seja a pergunta que você tem que se fazer para entender se o que você tem buscado realmente é de Deus. Um exemplo que eu acho interessante. O povo hebreu, eles caminhavam pelo deserto e eles recebiam diariamente o maná, que era o suficiente para que eles pudessem se alimentar. O que você tem buscado, essa prosperidade que você tem buscado, ela tem te afastado de Deus? Então significa então que não é uma boa coisa para você. Talvez seja o momento de você começar a fazer uma reavaliação.
Você reavaliar a sua casa, reavaliar a sua vida e ver se realmente aquilo que você tem em casa é o suficiente para que você possa ser feliz em todas as situações, em todas as circunstâncias. Então, procure saber de você, dentro de você, o que é realmente a prosperidade, o que você tem buscado. E até também porque a prosperidade, o cristão está muito místico, né? Sim. A prosperidade, o ter dinheiro, não vem somente porque você deu dízimo e oferta, não vem só porque você fez um voto, só porque você dedicou alguma coisa à igreja, ao Senhor. Não é somente isso. A Bíblia fala sobre trabalhar. Sim. A Bíblia fala para trabalhar muito, como a formiga. A Bíblia repreende o preguiçoso. A gente vive num contexto que você tem que estudar, tem que ter uma profissão bacana. Sim. Existem várias coisas que envolvem a prosperidade. Eu acho que a gente erra um pouco, né? E é por isso que as pessoas caem em falsas teologias. Teve uma pessoa aqui que mandou um recado, eu vou até ler de uma vez e vou passar para você comentar. O Gilvan de Santa Luzia, ele está dizendo assim, muitos têm tentado comprar bênção. Como que vocês analisam isso? Eu acho que é exatamente por falta da teologia sadia com relação ao dinheiro. Voltando à palavra prosperidade, a origem dessa palavra é prosperate, no latim. E ela nunca esteve ligada à questão de dinheiro. A palavra prosperidade está ligada à felicidade, a ser ditoso, ou ser bem-sucedido, né? E esse sucesso não vem do dinheiro. E a gente entrando na teologia da prosperidade, Deus quer que a gente coma o melhor dessa terra, como diz Isaías 1,19. Isso é corretíssimo. Mas Deus não quer que você fique preso a este mundo ou preso a qualquer coisa financeira, porque a vida da gente não é simplesmente dinheiro, não é simplesmente ter posse. Há a questão de amor, de afetividade, há muitas outras coisas que influenciam a nossa vida, né? E Deus tem dois mandamentos importantes, amar a Deus e amar ao próximo. Prosperidade aí nem foi dito, porque você fazendo isso, com certeza a prosperidade vai entrar na sua vida, porque Deus quer isso também. Mas nada relacionado simplesmente a ter algo ou ter dinheiro. Tem uma participação aqui da Fabiana de Friburgo, Rio de Janeiro, e ela traz até aqui para nós uma receita para não ser escravo do dinheiro. Ela usa uma passagem de Jesus, uma coisa te falta, vende tudo que tens e dá aos pobres. Aí ela diz que hoje em dia as pessoas estão adquirindo tanto e não ajudam ninguém. E ela fala que serão cobradas, com certeza. Realmente eu acho que a generosidade ela é um remédio, é um antídoto contra a ganância e a avareza. A generosidade nos faz com que repartamos aquilo, que possamos repartir, né, aquilo que nós temos, porque nós não podemos ser uma represa das bênçãos. Sim. A Bíblia não fala para você ser uma represa das bênçãos. Por exemplo, Deus disse, né, para Abraão, você vai ser fecundo, vai ser próspero, famoso, e eu quero ser igual a Abraão, não quero ser cauda, eu quero ser cabeça. Porém, a Bíblia fala que era para ele ser bênção para todas as nações, para todas as famílias da terra. Eu acho que esse reter é o que tem feito muita gente pecar com as bênçãos, transformando a bênção em maldição. Concorda comigo? É impossível a gente falar na questão financeira e a gente não fazer uma avaliação da nossa questão política no nosso país. Quantos homens estão no poder hoje que almejaram estar nessa posição e buscaram dinheiro, e a gente tem percebido quantas coisas eles conquistaram de forma ilícita. Então, em muitos momentos, a palavra ela nos orienta e nos exorta a não ter esse amor ao dinheiro, porque justamente esse amor é que vai fazer com que a gente busque coisas que vai nos desviar da presença do Senhor. Então, dentro desse contexto que você trouxe, Rony, é muito interessante, porque a gente vê também na nossa caminhada cristã, muitas pessoas que buscam, que almejam uma posição, que almejam estar, fazem uma faculdade e assim, quando alcançam o objetivo, não fazer a faculdade errado, pelo contrário, é fundamental, é necessário. Se Deus te deu a oportunidade de fazer, faça. Mas empregue bem os dons que Deus te confiou, porque Ele vai cobrar de você justamente esses dons, que é a parábola dos talentos. O que você tem feito com os talentos que Deus tem te dado? Você tem usado simplesmente para o seu benefício próprio? Você tem usado somente para se enriquecer e retendo as bênçãos, como o pastor Rony acabou de dizer, retendo as bênçãos em si mesmo? Ou seja, você está se tornando um balde fechado? Na realidade, nós temos que lutar todos os dias contra a nossa natureza do egoísmo, né? Que já está em nós, né? E é dar, e dar-se vos á. É. Então, o primeiro é dar. Há mais alegria em dar do que receber, né? Uai,
tudo isso, isso é cristianismo. Isso é ser servo de Deus. Isso. Tem uma participação aqui do Disney, lá de Cordeiro, Rio de Janeiro. Já estive 2 vezes aí na sua cidade pregando, talvez tenha te conhecido. Próxima vez que eu for, vou te pedir aí uns vales para eu ir na Disney. Você deve ser muito rico. Eu fui lá e foi caro demais. Olha só, ele está assistindo, está gostando muito da orientação, mesmo não tendo dinheiro. Não tem o quê, rapaz? Você é Disney, você é rico. Mas vamos continuar aqui. Jéssica Coelho, não é você não, né? Porque tem uma Jéssica aqui também, que semana passada mandou um recado. Essa é de Juiz de Fora. Amo os irmãos em Cristo Jesus, Jesus me salvou há mais de 10 anos e somente agora estou aprendendo a descansar em Deus. Sempre me preocupei com tudo e todos o tempo todo. Graças a Deus que não desistiu de me fazer ficou errado aqui. Desfrutar no presente, descansar nele, deve ser isso. O descansar em Deus, eu acho que também é outra solução, né? Para não ficar preocupado demais com dinheiro. Agora, o que é descansar? É preguiça? Não. Descansar é confiar, confiar. Né? Tem gente que acha que é ficar parado. Eu não trabalho porque Deus vai me sustentar. Não. Você só pode Eu já ouvi isso. A formiga. Eu já ouvi isso de um parente meu. A gente estava na roça e fomos capinar. Ela deu 2 capinadinhas. Falou, eu não vou capinar mais não. Falei, vamos trabalhar. Eu não trabalho, meu Deus me sustenta. O apóstolo Paulo... Foi o Trindade, hein? Essa aí entrou para a Trindade, é o quarto elo da Trindade. O apóstolo Paulo em Tessalonicenses, ele pega um povo que acreditava que Cristo ia voltar. E então, se Cristo vai voltar rapidamente, então não vamos trabalhar. Aí ele escreve a 2ª epístola aos Tessalonicenses dizendo, olha, fala com esse povo aí para ele deixar de ser preguiçoso e ir ao trabalho. Porque mesmo que Cristo volte, enquanto ele não chegar, ele precisa nos encontrar trabalhando. Então muitas pessoas têm utilizado, não vou esperar em Deus e não trabalham. Né? O próprio apóstolo Paulo renega isso, Cristo vai voltar realmente, mas enquanto ele não volte, vamos continuar trabalhar. Meu pai trabalha, né? Até hoje. Na verdade, o cristianismo, nós hoje praticamos um cristianismo de muita conveniência, né? Então a gente, é interessante eu esperar, descansar e não trabalhar, porque a palavra me ensina a descansar. Mas em determinados momentos, em situações da minha vida que eu preciso descansar, eu vou e faço por mim mesmo. Então, por exemplo, na questão financeira, eu vou descansar, porque Deus ele vai me sustentar. Mas na questão do namoro, eu não preciso buscar uma direção de Deus e eu faço do jeito que eu quero e vou namorando com todos e com todas. Então, são as incoerências que o cristianismo nos oferece no dia de hoje. E o problema não é ser oferecido, porque foi oferecido para Eva e foi oferecido para Jesus. Exatamente. O problema é a escolha que é feita. Foi oferecido para José, José escolheu Deus. Eu acho que é exatamente essa falta de equilíbrio, né? O descansar fala do nosso interior, a minha confiança em Deus. Eu trabalho sabendo que é Deus que prospera o meu trabalho, é Deus que abre porta, é Deus que toca no coração do meu patrão, é Deus que vai fazer. Então eu trabalho e dou o meu melhor porque eu fui chamado para fazer em excelência tudo que eu faço. E o Salmo 128, que fala de ser feliz, de ser próspero na família, no trabalho, ele fala que Deus vai abençoar aquilo que você faz, o seu trabalho, o resultado do seu trabalho. Agora, se a pessoa não trabalha, Deus vai prosperar o quê? Sim. Em Hebreus fala assim que o seu modo de viver ele seja livre do amor ao dinheiro. E é interessante isso. Em Colossenses fala assim, tudo quanto fizer, fazer como para o Senhor. E a gente começa a encontrar pessoas na caminhada que são cristãs, se declaram cristãs, mas, por exemplo, elas almejam ter muito, mas não fazem de acordo com o que é a vontade do Senhor. Então, vou dar um exemplo. Às vezes, no seu local de trabalho, você trabalha porque você é obrigado, porque você no final do mês tem que receber o seu pagamento. Você vai ser o pior funcionário dessa empresa e o pior cristão. Então, tudo que você fizer, faça como para o Senhor. Você está na sua empresa, mesmo que você não concorde com algumas situações, mesmo que você não concorde com o salário que você recebe no final do mês, continue trabalhando com excelência, porque quem vai te honrar é o Senhor. O seu patrão é apenas instrumento para que o dinheiro, a bênção de Deus, ela chegue na sua mão. Mas tudo que você fizer, se você fizer com honrar o Senhor, Ele vai te honrar. Exatamente. Paulo ensinou, né? Quer comais, bebais, façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Nós temos mais uma participação, vou chamar a participação da Risa, nossa repórter. Pastor, quais os perigos de se tornar escravo do dinheiro? Quais os perigos de se tornar escravo do dinheiro? O primeiro deles, acho que se afastar de Deus. É o primeiro. Se afastar de Deus perdendo a comunhão, perder a comunhão com a família, perder as pessoas ao seu redor,
Porque você vai ter pessoas interesseiras, pessoas que vão estar focadas simplesmente no seu dinheiro e não em quem você é. Volta àquela questão do ter e ser, né? Então, quando você se torna escravo do dinheiro, você começa... O pastor Márcio, ele fala muito isso, né? Os iguais se atraem, né? Então, quando você se torna escravo do dinheiro, você vai atrair para si pessoas escravas do dinheiro, tanto quanto você, e que no momento da dificuldade, no momento que você precisar, você não poderá contar com elas. E sem Deus, aí nós entramos na corrupção, que é o que nós estamos hoje vivendo de uma maneira, né? Vamos falar sobrenatural, né? Porque isso provém do diabo. E fora de Deus, corrupção, e o fim disso, morte. Tiago fala isso, né? Tentação e provação que gera o pecado uma vez consumado, gera morte. Isso. E a ideia ali dá uma ideia de uma isca que um caçador ou um pescador joga para o animal e fisga. Satanás trabalha dessa maneira. Ele percebe o que a pessoa deseja, almeja, sonha, e ele vai dando cordas e vai atraindo, né? Eu lembro quando era criança, a gente foi criado na periferia, a gente fazia arapuca. Lembra disso? A gente fazia arapuca de varetinhas e armava, os meninos aqui da câmara tá aqui, ó, balançando. Tudo da periferia igual eu. E aí a gente amarrava lá a cordinha, escondia, jogava uns baguinhos de milho, ou fazia a própria arapuca lá dentro mesmo. Quando o passarinho pisava, ele caía e a gente pegava o passarinho. O Satanás faz desse jeito. Eu vejo que ele tem um desejo, tal coisa, e começa a dar corda. Aí envia pessoas com propostas. Hoje a gente vê tanta gente vivendo laço na área financeira por causa da escravidão do coração. Sim. Não consegue perceber que Deus vai cuidar. Por favor, não se escandalizem comigo, amém? Mas um filme muito interessante nesse contexto dessas arapucas é O Advogado do Diabo. Que ele traz toda uma conotação, traz todo um contexto para poder envolver o personagem. E como já é um filme antigo, eu creio que muitas pessoas devem ter assistido. E no decorrer do filme, quando ele não consegue laçar, ao final ele laça uma outra arapuca. Então, quer dizer, é a concupiscência, é o desejo do coração que não está alicerçado em Deus. É onde nós temos que tomar esse cuidado. Então, da mesma forma, né, igual você falou sobre a arapuca, é o que Satanás faz o tempo todo. Ele fica lançando arapucas e ele vai jogando as iscas dele. E no momento que você menos assustar, se você não tomar cuidado, se não tiver com seu coração firmado em Deus, você acaba caindo numa arapuca dessas. E há uma outra coisa, né, dessa arapuca, que ninguém pode servir a dois senhores. Exatamente. Ou vai agradar a um, ou vai desagradar a outro. Cristo, ele é categórico nisso. Deus não está tão preocupado com o diabo, que já foi vencido na cruz, quanto ele se preocupa com o dinheiro, a questão financeira. A Bíblia ela tem vários capítulos, mas ela trata de capítulos específicos em Provérbios. O próprio Cristo, no Sermão da Montanha, ele fala diversas vezes, toda nessa preocupação. Paulo cita várias vezes. Quem você está servindo? Exatamente. É essa a grande preocupação. Se eu quero servir ao dinheiro, as suas riquezas, aquilo que ele me dá, eu não tenho como servir a Deus. Sim. É interessante no texto de Lucas 12, fala assim, resguarde-se de todo tipo de ganância, porque mesmo quando alguém tem abundância, sua vida não vem das coisas que possui. Então fala sobre todo tipo de ganância. Então, o foco aqui é sobre a escravidão pelo dinheiro, mas qual que é a ganância? O que tem dominado o seu coração? A ganância é uma escravidão. É uma escravidão. Porque ela te faz viver compulsivamente atrás daquilo, atrás do dinheiro. Então você é escravo, né? Você só faz por dinheiro, você não faz nada por prazer, você não faz nada por generosidade, você não faz nada por amor, tudo é por dinheiro. E a pessoa se vende. Eu posso contar um testemunho pessoal aqui? Eu era criança pequena lá em Contagem. Você já foi pequeno? Já fui pequeno. Já fui grande também, né? Já foi enorme. Já fui enorme, né? Quem não te viu da outra vez não sabe. Menos. 200 quilos esse menino tinha, gente. 175 mais exato, né? Tá faltando pouco. Mas é tão interessante que meu pai, ele era taxista. O meu padrasto era taxista e eu sempre tinha o hábito de lavar o carro para ele. E acontecia que sempre que eu lavava o carro para ele, ao final ele me dava um dinheiro, me dava alguma coisa. E aí teve um dia que ele chegou para mim e pediu para que eu lavasse o carro. E eu perguntei para ele, quanto que o senhor vai me dar? Aí ele virou para mim naquele momento e falou assim, não precisa mais lavar.
Hoje, eu entendo que ele já estava me tratando naquela época. Ou seja, eu deveria fazer por amor que viria a recompensa. E quando a gente começa a colocar a recompensa à frente daquilo que é o amor, a gente se perde. Eu quero agradecer a participação dos meus convidados, muito obrigado, nós estamos encerrando, mas eu quero deixar aqui alguns comentários, não vai dar para ler todos, mas participação. O pastor Júnior Duarte da Lagoinha Palmeiras, que me auxilia lá, mandou também um abraço, dizendo que ele correu muito atrás do dinheiro e o dinheiro corria dele. Tem aqui também a Maria, Cirleia e Dani, mandando um abraço para o pastor Horta. Tem aqui também Salete de Mossoró, dizendo que ela é rica e o Senhor já pagou um alto preço por ela, glória a Deus. E tem aqui também Shirley Moura de Pernambuco. Essa riqueza que ela está falando é da que você teve com o Senhor. Então tem várias participações, eu quero agradecer a todos vocês. E eu quero encerrar deixando aqui um texto para o coração de todos vocês, que está em Marcos 8,36, que diz assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, perder sua alegria, perder sua família? Certa vez eu visitei um moço que tinha perdido a esposa e o moço tinha construído uma bela casa, muito dinheiro, muita prosperidade financeira e a esposa foi embora. E quando eu saí daquela visita, Deus falou comigo assim: o que adianta construir um castelo e perder a rainha? O que adianta você ganhar tanto dinheiro e perder sua família? O que adianta ganhar tanto dinheiro e perder sua alma, perder sua vida com Deus, seu relacionamento? Nada disso adianta. Somente Deus pode suprir você plenamente, trazer gozo e alegria verdadeira no seu coração. Nunca o dinheiro. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.